Boa tarde, amiguinhos. Agora vocês vão assistir ao vídeo da nossa avaliação de matemática. Os conteúdos estão nos módulos 10, 11 e 12. Olá, meus amores, boa tarde. Que vocês tenham um lindo dia, uma tarde abençoada. E hoje nós vamos fazer a nossa avaliação bimestral de matemática. Então vamos relembrar um pouquinho o que nós aprendemos nesse bimestre? Nós aprendemos a contar de 10 em 10, de 2 em 2, de 100 em 100. Nós aprendemos alguns cálculos mentais. Nós aprendemos a separar, em grupos de 10, em grupos de 100. Nós aprendemos as unidades, as dezenas e as centenas. Então, quando a gente tem 10 unidades, nós transformamos em uma dezena. Quando nós temos 10 dezenas, nós transformamos em uma centena. Então, grupos de 1, grupos de 10 e grupos de 100. Outra coisa legal que nós trabalhamos foi com material dourado. As placas representam a centena, a barrinha representa a dezena e o cubinho a unidade. A Tati vai pegar o material dourado para a gente relembrar. Então, olhem só, um cubinho representa uma unidade. Quando nós temos 10 cubinhos, nós trocamos por uma barrinha. Cada barrinha é composta por 10 cubinhos, que representa uma dezena. Quando nós temos 10 barrinhas, nós trocamos por uma placa. A placa é um conjunto de 10 barrinhas. Então, a placa representa a centena. Se a gente for contando de 1 em 1, nós temos 100 cubinhos, nós temos 10 barrinhas. Então, cada partezinha é uma unidade. Cada coluninha, cada uma dessas é uma dezena. E a placa completa é uma centena. E aí, vocês aprenderam também a decompor e a compor números. Vamos relembrar uma decomposição de um número? Prestem atenção aqui. Observem só, o número 258. Vamos decompor esse número? Quantas unidades que tem esse número? 8 unidades. Quantas dezenas? 5 dezenas, que é o 50, então 5 dezenas. E quantas centenas? 2, que é o 200. 200 é composto por 2 centenas. Então, agora aqui embaixo a tia Tati colocou a composição desse número, ó. 200, que são 2 centenas, mais 50, que são 5 dezenas, mais 8, que são 8 unidades. Então, 258. Nós também aprendemos sobre adição e a subtração. Nós aprendemos a adicionar e a subtrair. Então, quando nós sabemos as ideias da adição, que são juntar, acrescentar, reunir, nós conseguimos ver qual é a continha que nós vamos fazer. Então, precisa de interpretar o probleminha para saber qual é a ideia que aquele probleminha está passando para a gente. Quando é uma adição, a ideia que traz para a gente é juntar, adicionar, acrescentar ou reunir. E quando é a subtração, tia Tati? Quais são as ideias da subtração? São as ideias de comparar, de retirar, de completar, né? Então, tem que ter muita atenção na hora de ler o probleminha para poder resolver. E como eu sei que vocês são ótimos em interpretação, vocês vão lembrar, ó. Adição, juntar, acrescentar, reunir. Subtração, comparar, retirar e completar. E nós também aprendemos sobre as formas espaciais e planas. Então, vamos começar pelos sólidos geométricos. Então, vamos relembrar os nomes dos sólidos geométricos. Cubo, prisma de base pentagonal, prisma de base hexagonal,
prisma de base retangular ou paralelepípedo, pirâmide de base quadrada, esfera, cilindro, cone e prisma de base triangular. Os sólidos geométricos são classificados em poliedros e não poliedros. Então, lembrando que a tia Tati explicou para vocês que os não poliedros são aqueles que rolam, né? Uma forma de vocês lembrarem. Então, quais rolam? A esfera, o cone e o cilindro. Os demais são poliedros, pois eles têm as faces planas. Tendo as faces planas, eles não rolam. Então, agora nós vamos relembrar como identificar os elementos do poliedro, que são as faces, as arestas e os vértices. Então, vocês podem observar aí no paralelepípedo, com a setinha, tem indicando cada parte, o vértice, a aresta e a face. E nos cubos, olha só, de verde a face, de vermelho a aresta e as bolinhas laranja representando os vértices. Então, vamos lá? Preparem tudo aí, a avaliação de vocês, lápis, borracha e muita atenção. Na questão número 1 da avaliação de vocês vão analisar essa tabela que tem aí e depois responder as perguntas. Então, eu falo do número de refeições, então vocês vão observar com muita atenção a quantidade de refeições que foi servida no dia para poder responder as perguntas. No número 2, você vai continuar a sequência desses números, né? 5 números imediatamente maiores que esses aí. Agora, você vai escrever por extenso, escrever com palavras esses números que estão na tabela. Atenção ao escrever, para que você escreva corretamente todos esses números. Número 4, você vai compor esses números. Então, você vai ler e vai escrevendo corretamente e depois você vai dar o resultado dessa composição. Número 5, vocês vão observar com muita atenção aí as quantidades de cédulas e responder as perguntas corretamente. A questão número 5 começa nessa página e termina na próxima. Observem só, continuando o número 5, vocês têm que decompor o numeral, né? A quantidade que a Catarina pagou pelas bonecas, decompondo em centenas, dezenas e unidades. Amiguinhos, agora nós chegamos na questão número 6. Na questão número 6, teve um errinho de digitação que falou assim, coleção de adesivos, mas não são adesivos, são bonecos. A coleção de Cecília e a coleção de bonecos do Bernardo. Então, por causa desse errinho de digitação, você não precisa se preocupar. Você vai responder normalmente, só ficou a palavrinha adesivos errada. Agora, nós chegamos na questão número 7, então, sobre os sólidos geométricos. Então, observem com atenção essas duas imagens para que você faça o que pede logo abaixo delas. E na atividade número 8, na questão número 8, pede para você identificar o sólido geométrico dessa figura. No xerox de vocês, a figura não ficou muito legal, mas vocês vão conseguir identificar através do vídeo que, olha só, é uma pessoa que está com o dedo segurando o globo terrestre e outros planetas. Então, você vai colocar qual sólido geométrico que é o formato do globo terrestre.